19 horas e 36 minutos, 19 horas e 36 minutos aqui na sua 106.3, Atalaia FM, a rádio que é apaixonada por você. Aqui, iniciando hoje o nosso primeiro programa e o quadro Tire Suas Dúvidas, aqui com o Dr. Bruno Mota, aqui na Atalaia FM, aqui no programa Conexão Atalaia. Depois da ministração da Palavra de Deus, nós vamos aí seguir o nosso programa até as 20 horas e depois das 20 horas tem o programa Frequência Mix com Célia Santiago. Já encontramos aqui do meu lado aqui o Dr. Bruno Mota. Primeiramente ele vai estar cumprimentando a todos os ouvintes. Boa noite, doutor. Boa noite, João, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei. Parabéns pelo programa, tá? E desde já gostaria de desejar sucesso, e já é um programa de sucesso, e cumprimentar também aí todos os ouvintes da Rádio Atalaia, programa aqui do João Souza. Certo, começando então, hoje o quadro aí, Tire Suas Dúvidas, estamos iniciando aí gentilmente, o doutor, ele aceitou a fazer parte desse quadro aí, programa Conexão Atalaia com o quadro Tire Suas Dúvidas. Hoje, nesse primeiro dia do quadro aí, estaremos falando sobre direito de família. Direito de família, ele vai estar falando primeiro como surgiu, rápidas pinceladas aí, só para dar uma esclarecida aí para o nosso ouvinte sobre o direito de família. Como surgiu, o que é o direito de família. Haja visto que hoje em dia a família, nós estamos aqui num programa gospel com utilidade pública aí, mas a nossa família do cotidiano, vamos falar em termos de lei, ela já tá bem modificada, né, doutor? Fala um pouquinho a respeito do direito de família aí para os nossos ouvintes. Bom, João, o direito de família, assim como qualquer outro ramo do direito, né, nós temos direito criminal, direito do consumidor, temos o direito de família, né? Foi boa a questão que você colocou sobre entender o conceito. Tudo a gente entender primeiro o conceito, né? O direito de família, ele vai regular normas ali de convivência da família, né? Convivência familiar. Mas também preservar direitos e obrigações entre as relações familiares. É comum tratar casos aí do direito de família, o casamento, ações de divórcio, adoção, pensão alimentícia, partilha de bens e várias outras situações também. O direito de família, João, o que acontece? Até meados do século XX, o direito de família era muito ligado aos líderes religiosos, né? Então era ligado ao direito chamado canônico, que basicamente eram normas e regras em que essas regras eram feitas pela igreja, né? Eram adotadas pela igreja. E aí com a Constituição de 1988, a CF, né? Popularmente chamada, e também o Código Civil 2002, vem então trazendo uma repaginada no direito de família, João. Certo. 19 horas e 40 minutos. Lembrando você que está nos ouvindo aí através da Rádio Física, através do site www.fmatalaia.com.br ou através do portal do Radiosnet também. Se tiver perguntas aí, pode estar mandando pelo Facebook João da Rádio João Souza aí. Você pode mandar as suas perguntas aí. Temos já algumas pessoas participando e ouvindo aqui a nossa programação. O doutor já deu uma pincelada rápida aí a respeito do direito de família. Falar em direito de família, vem a questão aí que muitos homens aí têm medo, né? Questão de pensão alimentícia. O pessoal fala que é a única lei do Brasil que realmente dá prisão. Fala um pouquinho a respeito de pensão alimentícia. Explica um pouquinho, porque a gente fala pensão alimentícia, mas pensão alimentícia não vem só questão de criança, né? Explica um pouquinho em que caso pode-se colocar a pensão alimentícia, doutor. Então, a pensão alimentícia, existe até um mito, né?
que popularmente a gente fala sobre 30% de pensão alimentícia, né? Eu vou ter que pagar 30% de pensão alimentícia, isso é uma regra e tal. Na verdade não é uma regra, muitas vezes não é nenhum parâmetro, né? Existem genitores, né, que pagam aos seus filhos aí 20%, 30%, 40%, 50%, então depende muito. E nós, infelizmente, vivemos aí em tempos, né, de que o casamento em si não existe mais uma paciência, uma adequação, um tempo para que o casal possa então se conhecer e se aceitar. Isso vai, por N motivos, né, gera então, acaba gerando o divórcio, primeiro a separação, depois o divórcio, depois eu vou explicar isso com mais atenção. E nesse panorama existe esse direito aí ao filho, né, menor, e interessante que a pensão mesmo, algumas pessoas, mas vai até os 18 anos, então não vou precisar pagar depois. No direito a gente costuma falar que tudo depende, né? Essa questão da idade mesmo, né? Se o filho, né, comprovar ali que está passou no vestibular, está estudando um curso técnico, o pai sim, o genitor, né, precisará continuar com essa pensão. A pensão ela visa o bem do filho, né? Não é porque o genitor ele tem que pagar essa pensão que a genitora também não vai colaborar, não vai ajudar. É uma questão, é uma operação mútua ali, visando o filho. A pensão alimentícia, ela, como o João bem falou, muitas vezes, muitas não, vou trocar até a palavra, que isso vem em relação à vara de família, né? Nós temos poucos processos em relação a isso, mas a esposa, né, o ex-cônjuge, né, ela também provando ali, né, que tem uma dependência daquele ex-marido, daquele ex-esposo, né, comprovando a dependência e de que ele não, por conta dele, a gente vivia isso há uns 20 anos atrás, né? O marido iria trabalhar e deixava a esposa cuidando dos filhos, falava, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa, não quero que você trabalhe, nós já conversamos. E hoje a gente sabe que isso mudou, né? Então nós tínhamos antigamente vários processos aí em relação à pensão para a esposa. Ela pedia e muitas vezes, comprovado ali a necessidade, o ex-marido ele tinha que pagar assim uma pensão. Mas hoje a gente se fala muito em pensão para o filho, porque é o que a gente tem mais, depois que o casal dissolve aí esse contrato, né? Eles acabam, né? Minha esposa que fala, vida que segue. E aí, é claro que a mãe aí, nesse caso, ela vai e luta pelos direitos do filho, né? O pai também, e para que seja destinado um valor X para o filho. Doutor, tem casos aqui casos de pessoas que engravidou, não ficou com a pessoa, Uhum. só engravidou, o namoro, aquele lance lá, e ela pode pedir, a gestante ela pode pedir a pensão para o pai da criança? Sim, deve, inclusive, porque o pai ele já houve ali a relação em si, né, mesmo que momentânea, mas se tem uma prole agora, né, se tem um resultado desse momento, e vem a responsabilidade, sim, é genitor, é o pai, vem a responsabilidade, sim, a gente vê no escritório processo, muitas vezes em que a mãe pede, então, até o próprio exame de DNA para ter um reconhecimento de paternidade, inclusive, e depois provocar a pensão. Mas para ela pedir a pensão, obrigatoriamente tem que ter o exame ou não? Se o pai Se ele negar, sim, se ele negar, sim. Ah, sim. E a pensão, o senhor explicou certinho sobre a pensão alimentícia, ela se torna, então, obrigatória. Sim, sim. A justiça já entende, né? E por uma questão de lógica, eu preciso... os nossos avós que falavam, né? Colocou no mundo, agora tem que cuidar. Mas é basicamente isso mesmo. Nossos avós sempre são sábios, né? Mas é basicamente isso. Precisa ajudar, contribuir para que... Porque é filho, né? Comprovado, óbvio.
é filho, não vai deixar de ser o genitor. Olha, essa pergunta aqui. O pai que não paga pensão, ele pode pegar a criança para passar o fim de semana? Se a pensão é obrigatória, esse caso que seria um caso de atraso na pensão, qual seria esse caso, será? João, o que acontece? A gente não pode confundir, tá? Por exemplo, depende muito, como eu falei no direito, depende, né? Então, vamos supor nesse caso aí, que ele está atrasando a pensão, ou o que acontece muito também é que há um combinado dos dois, eles não formalizam esse divórcio ou essa dissolução de união estável na justiça, perante a justiça, mas há um combinado dos dois. Vamos fazer o seguinte, você é um exemplo, né? Você, a DIMP aí paga R$400, R$500 todo mês, e aí é um combinado, os combinados, né? E também formalmente, às vezes ali na própria sentença, no próprio despacho do juiz, vem ali final de semana sim, final de semana não, normalmente, né, férias sim, férias não, que eles podem estar regulando aí a questão, gerenciando a questão de visita aos filhos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso estar atrasando a pensão, mas eu tenho direito a ver os meus filhos, né? O que a genitora, no caso, eu imagino, ela deve procurar a justiça, tá? Se houve um processo de divórcio, ela vai inclusive acionar esse mesmo processo, que ele não foi baixado, inclusive, e ela deve procurar e informar que o genitor não está adimplindo com aquela pensão, mas ele continua com o direito reservado ali de visitar, de ver, principalmente se foi acordado final de semana sim, final de semana não, depende muito. 19 horas e 48 minutos, estamos aqui com o nosso quadro Tire Suas Dúvidas, nosso primeiro quadro iniciando hoje aqui na Atalaia FM, aqui no programa Conexão Atalaia. Hoje falando aqui sobre direito de família com o Dr. Bruno Mota. Vamos falar aqui também, doutor, entrando no assunto aqui, já continuando nesse assunto, né? Mas saindo um pouquinho de pensão aqui, ó. A mãe que proíbe o pai de ver o filho, ela comete alienação parental? Bom, João, depende do que está acontecendo, né? O que acontece com a alienação parental? E ela vem ocorrendo muito, né? Não é aqui, né, em Campo Grande, em MS, é no Brasil inteiro. Mas a alienação parental, ela tem características ali, que é quando, só para a gente entender, eu acabei de me divorciar e eu estou vivendo o luto do divórcio, tá ok? E nesse luto não há uma digestão completa, eu, né, ainda sinto raiva, isso pode ser por parte do genitor como genitora, dos pais, né? Eu sinto ainda raiva, eu ainda sinto ódio muitas vezes, infelizmente, e para provocar aquele genitor ou aquela genitora, normalmente quem detém a guarda, né? Para provocar, para agredir aquele cônjuge, ex-cônjuge, né? Eu acabo utilizando o filho, infelizmente, tá? E aí a gente chama de alienação parental. Em relação à pergunta, vai depender muito de caso a caso, né? Se há normalmente, a situação ela inicia quando o genitor ou a genitora, ele começa a falar mal daquele pai, daquela mãe, começa a proibir, mas só que o filho mesmo, por si só, ele já começa a não querer mais visitar. Uma coisa está acontecendo, né? Por que eu não vou mais visitar? Então, normalmente, se tem a mãe ou o pai, eles, vamos colocar em relação à reputação, né? Eles começam a falar, e muitas vezes uma criança pequena, né? Um menor, que às vezes não entende. Então começa a falar mal do pai, falar mal da mãe, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Isso a gente chama de alienação parental, João. Certo. 19 horas e 51 minutos. Estamos aqui com o quadro o quadro Tire Suas Dúvidas, aqui hoje com o tema Direito de Família, com o Dr.
Bruno Mota respondendo, tirando suas dúvidas. E lembrando, você que tem dúvidas aí, você que tem suas perguntas para estar mandando aqui, mande aí no Facebook, João da Rádio João Souza aí, o doutor vai estar respondendo as suas perguntas aí e tirando todas as suas dúvidas. Aqui, ó, doutor, em caso de separação, quem fica com a guarda? Aqui, esse daqui tem aquela, o senhor falou no início aí, tem aquele contexto aí que a guarda sempre fica com a mãe. Isso é certo mesmo? Ou a justiça não entende muito dessa maneira, vai de caso a caso? Sim. Vamos entender a primeira pergunta. A gente tem o costume de falar separação, né? Separação é uma coisa, divórcio é outra. Antigamente, nós ainda temos, né, uma ação que chama separação judicial, mas a separação em si, quando a gente até aborda, eu posso explicar isso para os clientes do escritório, a gente chama de separação de corpos, né? Onde eu convivia ali, eu vivia, né, num âmbito de paixão, de amor, então, de repente, acontece alguma coisa, cada um para o seu lado, né? E aí eu tenho uma separação de corpos. Não é sempre, mas depois da separação de corpos, provavelmente vem o divórcio. Eu falo provavelmente, porque muitas vezes nessa separação, os dois acabam por desistir, né? E isso, lógico que é o que a gente mais espera, né? Mas quando não se desiste, então tem o divórcio, tá bom? Divórcio. João, só me recorda a pergunta, por gentileza. Aqui. No caso de separação, né? Quem fica com a guarda do menor? Tá. Você estava explicando para diferenciar um pouquinho separação e divórcio. Questão de guarda. Hoje nós temos... o senhor já coloca junto nessa pergunta a respeito de guarda compartilhada. Okay. Explica um pouquinho para os ouvintes aí o que é guarda compartilhada também. Correto. A guarda em si, hoje é passível, em relação ao judiciário, a questão da guarda compartilhada, visando o bem do filho. Na guarda compartilhada, normalmente, tá, a mãe, os filhos, eles têm um certo vínculo afetivo, não que não tenha com o pai, mas em relação a mãe, ao fato de a mãe ter um maior tempo, muitas vezes, com os filhos. Então, esses filhos, eles acabam por residir com a mãe. Mas na guarda compartilhada, um exemplo prático é quando o pai, ele informa a genitora que na terça, quarta-feira, ele estará buscando os filhos e eles estarão com eles ali, com ele, né, com os avós, por 3, 4 dias. Então eu não tenho uma data específica, porque a guarda é compartilhada. Eu só preciso informar por uma questão de não atrapalhar o cotidiano do filho, né? Estudo, algum curso que ele faz, mas eu tenho o mesmo direito, e muitas vezes a gente pode fazer o contrário, tá? Os filhos têm maior vínculo com o pai, e aí acabam morando com o pai, e a mãe que faz todo esse processo em relação a ligar, informar. Então, hoje, em muitos processos na vara de família, a gente vê sendo determinada a guarda compartilhada. Só que nós temos também a guarda unilateral, tá? Não é que hoje em dia, mas então a justiça ela nega... porque normalmente quem iniciou a ação, ele vai pedir uma guarda unilateral, tá? Principalmente se é um divórcio litigioso, que não há consenso. Pede-se a guarda unilateral por N motivos, ou seja, a guarda só para mim. Mas mesmo assim, o pai ou a mãe exerce o direito de visita, normalmente estipulado. Final de semana sim, final de semana não, mas não é uma regra. O que se entende é que a guarda compartilhada, isso são estudos com psicólogos, laudos, foram feitas várias pesquisas, e é claro, no âmbito de legislação também, que entendeu que a guarda compartilhada é melhor para os filhos. Certo. Vamos agora, 19 horas e 56 minutos, quase encerrando aqui a nossa programação. 20 horas termina aqui, doutor. Vamos tentar
responder rápido para a gente dar para responder bastante. Só informando aí, doutor, não sei se o ouvinte ficou com alguma dúvida. A questão de guarda compartilhada não tem nada a ver com pensão, né? A pensão, Não. A pensão é outra coisa, Sim. A guarda pode ser compartilhada, mas a pensão não tem nada a ver, né? Não se comunica. Vamos mudar um pouco a questão de regimes. Quais os tipos de regime de casamento que tem? Hoje em dia, existe? João, o que acontece? Por uma questão até de segurança, no momento que você celebra o casamento ali civil, existe automaticamente, se você não impõe e não justifica nenhum regime, você tem um regime que é comum, é mais comum, né? Parcial de bens, que é o mais utilizado, João. O que acontece? Um exemplo prático. Eu tenho as minhas coisas, né? Que eu adquiri antes do casamento civil. Então eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu tenho minha casa. A partir do momento que eu caso, os efeitos eles são alterados. Por quê? Se eu comprei um armário, um carro, uma outra casa, se lá na frente, né, esse casamento por algum motivo ele se desfaz, e aí na separação ali, na partilha de bens, aqueles imóveis, aqueles móveis que eu tinha que eu possuía antes de casar, eles continuam sendo meus. Mas o que eu construí em conjunto, ali, eles são agora, eles têm que ser repartidos em regra, né? Repartido entre os dois. Tá? A gente tem a união, a gente tem a universal, comunhão universal de bens, que não é muito utilizado, né? Mas o que mais a gente vê aí é a comunhão parcial de bens, que é por uma questão até de segurança, tá, João? Respondendo até com mais rapidez, mas quem sabe em outro momento a gente pode até explicar melhor. Certo, doutor. 19 horas e 58 minutos. A questão o senhor falou essa questão dos regimes aí, de casamento, você que está pensando aí em se casar, também tem um regime pré-nupcial, né? Sim, também, João. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem, uma advogada estava falando que o advogado, muitas das vezes, ele para solucionar aquilo que já aconteceu, não para fazer algo prévio, né? Sim, isso mesmo. Não para inventar, né, João? Então, daí tem uma pergunta aqui para fazer para o senhor, já estamos quase esgotados os tempos aqui, mas o senhor já falou da guarda compartilhada. Quero fazer a pergunta aqui, como que funciona o registro de pai efetivo? Só para dar uma pincelada rápida aí para o nosso ouvinte. Sim. 1 minuto, 30 segundinhos. João, simplificando a situação, eu gosto muito de exemplos práticos, né? Eu tenho um caso, inclusive no escritório, a gente tem a figura do padrasto, né? E muitas vezes o pai, né? Ele né, viajou, ele mudou inclusive de país, não exerce a função de pai, isso tem que ser comprovado, claro. E nessa figura do padrasto, por exemplo, tá? Falando especificamente dele, eu posso muitas vezes alterar ali até a certidão de nascimento, e eu entro ali no modo de pai socioafetivo, entendeu? Eu vou ter todas as obrigações, tá? Referente, como se fosse um genitor, mesmo se eu chegasse a um divórcio, eu tenho que ter pensão, tem a questão do meu direito de guarda, do meu direito de visitas, mas basicamente simplificando seria isso, João. Maravilha. O tempo passa, né? Quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, voando. 20 horas já, eu vou deixar aí os microfones aqui da Atalaia FM para as considerações aí do doutor. E próximo mês que vem, o doutor... mês que vem, né, doutor? Sim. Mês que vem, o próximo encontro aí com o quadro Tire Suas Dúvidas aqui com o doutor Bruno Mota. Se continuar esse dia e esse horário, se não, a gente vai marcar para a semana aí com o doutor Bruno Mota.
E a gente vai ver, não sei se é direito do consumidor, a gente vai estar vendo certinho aí. Eu deixo aí os microfones aí para as considerações finais aí do doutor. João, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, aos ouvintes também. Que pena que a gente não conseguiu dirimir mais dúvidas, mas o direito de família ele é apaixonante, porque principalmente para nós que somos evangélicos, tá, não fazendo mas nós temos nós usamos o casamento, né? Nós usamos e no meu escritório mesmo já aconteceu casos ali que a gente chegou a ficar em prantos, em choro ali, porque o casal, um outro momento eu conto, o casal reatou os laços matrimoniais naquele momento no escritório, mas a gente e é isso que a gente preza e que João, Deus possa abençoar o programa aqui, também as pessoas, os ouvintes que estão conosco, e uma boa semana a todos, João. Maravilha. Então, encerrando aqui, aqui já chegando a Célia Santiago com o programa Frequência Mix, das 20 até as 23 horas aí com vocês. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prometendo voltar no próximo sábado, se assim Deus nos permitir, com mais uma programação abençoada aí para vocês. Continue aqui na Atalaia FM. ZYT 607, canal 292.